Oi, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética, e esse é o programa Despertando Só Deus, o seu programa de autoconhecimento. Hoje a gente vai falar sobre meditação, a tão famosa meditação, que todo mundo fala, todo mundo quer saber o que significa e todo mundo acha que é sempre ficar ali sentado, esperado, as coisas assim caírem do céu e na verdade não tem nada a ver com isso. Então, para começar essa conversa sobre o que é meditação, vamos entender a palavra meditar. Meditar, na verdade, é você dizer para você. Então, a partir disso, o que de fato significa a meditação? É, na verdade, você começar a falar para você o que tem ali te incomodando. Então, o que vem dessa prática de meditar? É no momento em que você vai pegar. Eu sei que nesse momento muita gente fala assim: não, eu não tenho paciência para isso, não consigo porque minha mente não fica quieta. Aí que tá o grande X da coisa, tá? A partir do momento em que você vai pegar um tempo para você sentar, pode ser de frente pro espelho, pode ser com papel e caneta na mão, pode ser deitada, não agora nesse momento, para você entender, não importa como que você vai fazer essa prática, tá? Para você conseguir começar a fazer a prática da meditação, você precisa entender que ela é basicamente você de fato olhar e falar para você. Se for necessário você falar em voz alta, então fala em voz alta. O que é isso? É trazer as reflexões de como foi seu dia, fazer tipo um checklist de como que está sendo a sua vida, o que de fato está acontecendo. Então percebe, a palavra meditar é me falar. Então você vai se auto-conversar, digamos assim, para daí sim começar a prática conhecida como meditação dentro da yoga, dentro de outras vertentes, que é uma prática muito mais indiana de sentar de perna cruzada e fazer os mudras, que é o que a gente conhece de fato. Mas existem outros métodos de meditar. Existe meditação com música, sem música, meditação guiada, meditação para dormir, para você entender sua vida, uma área específica, desbloquear, enfim, existem várias fórmulas, né? Várias maneiras de fazer essa prática. Nesse primeiro momento, se você não tem esse costume, então faz só isso. Ou começa a escrever o que tem dentro de você, quais são os sentimentos que tem aí dentro, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça nesse momento, e começa a trazer isso para você. Começa a perceber o que está servindo para você e o que não está. O que tem aí que está te incomodando e o que não está. Isso é para você começar a realmente captar o que é essa forma de falar para você, conversar você com você, sem ter outras pessoas por perto. É um momento de você com você. Então, meditar é sempre uma reflexão do que tem dentro de você para compreender e trazer a consciência necessária para aquilo que você está desejando de fato mudar e se conhecer como verdade, como essência e como alma. Consegue entender que essa prática ela é muito mais simples do que a gente pensa? Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a meditação, a gente acaba falando assim: não vou conseguir porque minha cabeça não para. Eu tenho ansiedade, tenho não sei o quê. E aí você coloca 1000 obstáculos falando que você tem 300.000 sintomas e não faz essa autorreflexão. Não faz essa conversa de você com você. Então, ao ponto de você conseguir agora, nesse momento, entender o que significa ao pé da letra, a palavra em si, você consegue sim fazer essa prática.
de uma forma mais simples, para depois evoluir da forma que a gente conhece ou de outras vertentes, que a gente vai falar durante alguns outros programas. Espero que essa pequena introdução, essa pequena entrega do que significa de fato esse ato de conversar com você e auto-reflexão traga alguma coisa muito mais benéfica do que tem acontecido durante a sua vida. Porque de todas as formas, se você acha que sua vida tá boa ou ruim, sempre pode melhorar. Voltar a descobrir coisas que você nem lembrava e coisas novas na sua vida que você nunca imaginou que pudesse transformar tanto a sua vida. Agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos e agora a gente vai dar continuidade sobre divórcio energético. No programa passado a gente falou um pouquinho sobre o que é o divórcio energético, para que ele serve, o porquê que se deve fazer um divórcio energético. Então, quais são os segmentos que ele percorre. A gente também falou um pouquinho sobre o que é o fragmento, o que acontece no fragmento, por que ele existe, enfim. E agora a gente vai dar essa continuidade para de fato falar sobre o que é o divórcio energético na essência dele, tá bom? Bom, então a gente vai continuar falando sobre o divórcio energético, que no outro programa eu falei sobre a questão toda do fragmento, trouxe para você entender como é que funcionava o fragmento em si, para agora sim falar do divórcio energético, do porquê que ele é tão necessário, para que ele realmente vai funcionar na sua vida. Vamos entender como é que funciona. Vamos colocar a situação em que você acabou de se separar do seu marido, da sua esposa, enfim. Ou você acabou de sair do emprego. E aí, até mesmo se você tem uma empresa e acabou de demitir algum funcionário ou alguém pediu demissão, o divórcio energético ele vai conseguir trabalhar essa parte toda para que você consiga entender melhor o que está ali, o que tem de melhor naquela situação. Não significa que o divórcio ele é tão necessário em questões de você estar somente sozinha na vida. Às vezes, quando a gente está durante um relacionamento, é necessário fazer sim, para justamente já adiantar e evitar algum tipo de problema no futuro, ou quando a situação, sabe, o relacionamento que ele já não tem tanta sintonia, já está mais desgastado, você já não sabe mais se você sente de fato aquele amor, aquela paixão pela pessoa que está ali do seu lado, ou que dentro do trabalho você já sente que não tem tanta produtividade, ou que está sendo cobrado demais, está sendo muito desgastado, tudo aquilo. Pois então, o divórcio energético em si, ele vai ser exatamente para trazer isso de volta. Então ele vai trazer limpo tudo aquilo que é necessário, principalmente quando se trata de um divórcio físico. Quando a gente acabou de divorciar, acabou de assinar os papéis, acabou de sair de uma separação, que às vezes pode ter sido sim de um relacionamento extremamente tóxico. Quando você pega para fazer esse divórcio, você consegue pegar de fato a parcela que estava ali toda desgastada, que você não sabia mais quem você era dentro de um relacionamento. Então, quando você pega para fazer esse divórcio, ele vai te trazer de novo, vai renovar a sua energia, mas ele vai principalmente trazer de volta a sua alegria, quem você de fato é. O que acontece?
quando você faz um divórcio físico, a gente acha que acabou, que não vai ter nenhum problema mais, que não vai ter nenhuma causa na justiça, não vai ter briga por pensão, não vai ter briga por bens materiais. Na realidade é muito contrário, principalmente se tem muito tempo de casado e você resolve se separar. Então, ou até mesmo que seja só um namoro, mas sei lá, você namorou por 5 anos, 10 anos e ali tava aquela situação toda e realmente terminou, sentiu que tinha que terminar e terminou. E você acha que não tem mais nada. Ou até uma coisa muito mais curta ainda, que aí aqui vai entrar um pouquinho de polêmica, talvez, pra quem gosta de sair pra noite e pegar um aqui e outro ali. Pois então, também é necessário fazer um divórcio energético, porque quando você tá, né, numa situação que você tá numa balada, numa festa, conhece, sai e tudo mais, você tá fazendo uma troca de energia com aquela pessoa. Então, você tem essa questão toda de você doar a sua energia e a pessoa também doar a energia dela para você. Mesmo que tenha sido um único beijo, é necessário sim fazer um divórcio energético. Nessas trocas de energia o tempo todo, a gente vai permitindo que a pessoa vai ficando no nosso campo. Então, o que a pessoa sente, o que ela pensa, vai ficando acumulado no nosso campo. Às vezes, aquela crítica que a pessoa tem sobre você e você sobre a pessoa, que a gente pode aqui colocar como interessantes pontos de vistas. Isso tudo vai fazendo com que acumule cada vez mais. Então, para você conseguir dissipar isso, você faz esse divórcio. Em situações mais sérias, como eu havia falado aqui, sobre o divórcio físico, sobre uma situação já que envolve a questão jurídica, o que acontece quando você faz esse divórcio é que as coisas tendem a abrir mais possibilidades para você. Tende a ter uma abertura de um leque de possibilidades onde você consegue sair dessa situação toda com mais leveza. E não naquela situação chata onde começa, por exemplo, empaca num contrato, empaca na hora que vai para a mão do juiz para realmente te dar o aval que você está de fato divorciado, de uma conversação. Não, às vezes a gente sabe que acaba tendo muitas vezes a necessidade de um mediador em várias situações, porque acaba tendo uma briga, né, um pouco mais profunda, dessa questão de quem vai ficar com o quê, se alguém vai ter que pagar pensão para alguém, se tem filho no meio. Então, quando você faz esse divórcio energético, principalmente no meio dessa situação toda, você acaba tendo uma facilidade com que as coisas na justiça andem mais rápido, que você consiga, sim, de fato, ter uma situação mais leve, mais agradável de se resolver. Então, por isso que esse divórcio energético, ele tende a ser algo de extrema importância. E quando a gente coloca ele no meio de uma situação que se trata de trabalho, ele auxilia demais para que talvez você perceba que na realidade não é outro emprego que você está procurando, porque muitas vezes na realidade você até gosta daquele trabalho, você realmente está empenhado naquele trabalho, mas foi uma situação chata que aconteceu, como em qualquer lugar acontece. Às vezes foi um caso que aconteceu, que você achou que não tivesse mais solução, ou que foi a gota d'água para você dentro da empresa. Claro, se você sentir de fato que precisa permanecer na empresa, você permanece. Se você sentir de fato que tem que sair da empresa, você sai. Só que quando se faz esse divórcio, é muito mais fácil de você perceber. Porque às vezes foi só o desgaste
daquela situação. O que acontece na realidade é que a sua mente ela ficou muito focada naquela situação, que é aquilo que eu expliquei sobre os fragmentos, sobre os clones. Então você tá ali ainda com a sua cabeça martelando na mesma situação. A sua mente tá dando voltas e voltas e você tá perdendo até noites de sono. Então, quando se trata do próprio divórcio energético, você dissipa isso, você traz a sua energia de volta, limpa isso, todas essas coisas que ficaram aí, que a gente hoje chama de paranoia ou alguma coisa do tipo, né? Aí a sua mente ela vai começar a entender o que realmente de fato aconteceu. Você sente isso, você vivencia isso, a sua mente lógica ela vai entender melhor e ela vai perceber para que você tome uma decisão, uma escolha que seja mais adequada. Será que de fato você está ali, né, como eu coloquei aqui a situação do emprego? Se é necessário mesmo que você saia da empresa, se é necessário mesmo que você procure outro emprego, ou não. Se na verdade era só uma questão de esquecer aquilo que aconteceu, de você limpar aquela situação para conseguir continuar trabalhando naquilo que você ama ou naquilo que realmente está te dando o sustento hoje. Numa questão de relacionamento, que é o que a gente realmente acaba procurando, né? Buscar esse tempo todo para estar bem o tempo todo, que, diga-se de passagem, todo mundo quer saber de relacionamento. Não importa o que você faça, você vai procurar qualquer lugar, você sempre quer saber de relacionamento. Então, até com você, para você ter de volta você mesma e perceber que às vezes na realidade não é aquela questão que a gente muitas vezes senta numa roda de amigos, vai falar assim, nossa, qual é o conselho que você pode me dar, amiga? Não, às vezes não é um conselho que você precisa, às vezes é realmente limpar tudo isso. Porque não é só mudar a rotina, não é só apimentar a relação. Às vezes você precisa, a realidade é se reconhecer dentro daquele relacionamento. Se reconhecer depois de realmente passar por um relacionamento tóxico ou de um divórcio de fato físico, se reconhecer em si. Então, ele vai fazer o que com você? Ele vai fazer essa limpeza do campo. Ele vai trazer de volta quem você é. Você vai entender melhor o sentimento que tem aí. Se era o de fato que você estava querendo, se é algo que você na realidade tinha percebido há muito tempo e estava assim com algum tipo de angústia ou medo de tomar uma decisão mais séria. Então o divórcio energético ele vai trazer uma validação e uma limpeza do seu campo. Essa limpeza também pode ser feita com relação às suas crenças limitantes. Quando você faz o divórcio, você vai ter mais clareza se você estava ali presa naquela situação por um sentimento de fato, por uma emoção verdadeira, ou se você estava ali por questão de uma crença. Às vezes a gente casa apenas por uma crença, às vezes por achar que a vida é esse script que tem que seguir aquilo, e na realidade não tem. Então, cada vez mais que você faz esse divórcio com você, com o cliente, com o relacionamento, com o trabalho, com todas as coisas que estão no seu entorno, você vai percebendo que na realidade muitas vezes não é que você não gosta mais do que você está fazendo, não é que você não gosta mais da casa que você está, não é mais uma relação de questão amigável ou social ou amorosa. Às vezes é uma questão só de você ainda estar escolhendo viver aquele script que a gente conhece, que você cresce, aí você vai estudar, aí você se forma, trabalha, encontra uma pessoa na vida e aí você vai viver eternamente com aquela pessoa.
E na realidade não funciona bem assim, e a gente sabe muito bem, né? No dia a dia, como que as coisas são, né? Que tem sempre alguma discussão. Para você limpar aquela situação, para você trazer de volta quem você é, para você de fato conseguir manifestar as coisas que você deseja. Muitas vezes você não consegue manifestar o dinheiro, manifestar uma alma gêmea, porque a gente também sabe que tem várias ferramentas que fazem isso, né? De querer manifestar uma alma gêmea ou um trabalho ideal para mim, como que a gente acaba colocando. Vai perceber que através do divórcio energético em si, você consegue sim trazer qual é o seu desejo, qual é aquela coisa que te aquece o coração, que faz você sorrir, que faz com que você queira de fato estar viva. Então, às vezes, é necessário você parar um minutinho, respirar, entender melhor o que está acontecendo, se divorciar de tudo quanto a coisa que você imagina, seja ele, como eu disse, em assuntos mais sérios, como o próprio divórcio físico, de uma separação mais séria, ou de questões de trabalho, como até mesmo fazer algo para que o seu financeiro ande, para que o seu lado social também comece a ser mais agradável, porque a gente sabe, sempre tem alguma coisa, alguma briga, alguma questãozinha ali, com algum tipo de amizade, ou até mesmo com os agregados, né, de cada rodinha de amigos, acaba tendo algum tipo de briga ali, uma discussão que por mais besta que seja, gera um clima chato. Às vezes é necessário sim fazer esse divórcio com todas as coisas que você imagina. Então, o recomendável, lógico, é procurar um profissional para que faça isso da mais alta e elevada vibração, da maneira mais correta possível também, para não sujar o seu campo, também para você acabar não atraindo coisas que você não deseja, porque às vezes se você não tem muito domínio do que está fazendo, tirando as outras duas técnicas que eu passei no outro programa, aqui você faça de fato algo mais aprofundado para entender melhor, para que seja feito dessa questão mais elevada, para o seu autoconhecimento e cair sim a ficha do que foi feito, do que você criou e gerou na sua vida. A gente não pode esquecer que toda vez que tem uma situação, somos nós que criamos aquela situação. Então, por mais duro que seja escutar, a gente precisa ter a consciência de que na realidade foi uma situação onde a gente criou, que a gente vivenciou, né, tudo aquilo, mas de fato a criação não foi só nossa, então nada de se colocar como culpado, nada de se colocar como errado da situação. A situação foi criada por ambas as partes, não importa o assunto que tenha sido, todos estão colaborando para a mesma situação. Então, quando você faz esse divórcio, pega e senta para fazer, de fato, se limpar e trazer na sua essência aquilo que realmente vale para o seu desejo verdadeiro dentro da sua origem, aí sim você tem mais autoconhecimento, consciência e consegue entender melhor as situações que estão no seu entorno. Aí tudo melhora. Melhora a parte afetiva, parte de trabalho, entender qual é o seu propósito de vida, a sua missão aqui na Terra e o que de fato você está emanando, criando e gerando cada vez mais para você. Às vezes até aquela situação onde você queira se perguntar onde eu quero estar daqui 5 anos na minha vida ou daqui 10 anos na minha vida. Será que tudo isso daqui que eu estou criando, gerando, é colaboração? É contribuição? Se você perceber que tem alguma coisa aí, se pergunte também se você sente que é melhor sim fazer esse divórcio e depois de fazer o divórcio, se você ainda acha
que aquilo que você está criando daqui 5, 10 anos na sua vida é ainda mais contribuição. E se você sentir que não é, para de fazer. Deixa a situação de lado. Tudo isso logo depois que você fizer o divórcio, porque ele vai clarear a situação para você. Eu espero que você tenha entendido como é que funciona, como que ele vai te auxiliar no dia, no caminhar da sua vida, em cada parte de cada jornada que você iniciar e também para encerrar aqueles ciclos e jornadas que já não servem mais para você, que já não cabem mais para a vida que você está querendo de fato magnetizar, colocar aqui em prática, né, no próprio material em si. Então, o que vocês acharam sobre essa questão toda do divórcio? Percebe que na realidade ele é muito mais importante do que a gente acha? Ele é muito mais interessante do que a gente acha? É uma forma de você se desvincular, né, de pessoas, coisas, objetos, trabalho, de planos às vezes que fica ali mirabolantes e tudo mais e gasta muito sua energia, ao invés de você colocar energia de fato no que precisa. E a gente sempre precisa retomar essa energia para nós, porque pertence a nós. Então, eu espero que essa parte, né, um pouco mais explicativa sobre o próprio divórcio tenha sido uma ótima contribuição. Esse assunto ele ainda vai continuar nos próximos programas para trazer mais entendimento sobre como que podemos usar o divórcio e as ferramentas que nós podemos usar para fazer esse divórcio energético. Agora a gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Voltamos no nosso intervalo e agora a gente vai falar sobre autossabotagem. Quem nunca, né? Bom, então assim, o que é de fato autossabotagem e o porquê que acontece o tempo todo e a gente nem sabe que tá na autossabotagem. A gente nem percebe que tá na autossabotagem. É muito raro, na verdade, perceber quando a gente chega nesse ponto da nossa vida. Porque ela é muito sutil, ela é muito rápida. Então, o que de fato acontece? Por que esse mecanismo existe e a gente não percebe? Talvez você já tenha ouvido falar sobre a frase "a nossa mente mente". A nossa mente é mentirosa o tempo todo e tá ali falando, e você ouve vozes o tempo todo na sua cabeça e você fala, nossa, que pensamento maluco é esse? Ou senão você fala que vai fazer uma coisa e aí começa a procrastinação e aí, enfim, desencadeia um monte de coisa. Na realidade, é porque a autossabotagem, ela chega no momento exato onde você sabe o seu potencial. A autossabotagem ela é um mecanismo da sua mente, onde a sua mente ainda não tem um mapa mental, onde a gente de fato consegue compreender o que está ali. Por que se cresce na nossa mente esse mapa mental e tem essa frase dessa mentira? Vamos imaginar assim, se você sabe que vai dar super certo na vida e que você não precisa fazer mais nada, que você já ganhou na loteria, você tem todo o dinheiro do mundo, o que de fato você faria com esse dinheiro? O que tem na sua mente hoje? Quais são os primeiros pensamentos que existem sobre essa questão na hora que eu te pergunto o que você faria se você tivesse todo o dinheiro do mundo agora? Deu uma bugada? Veio logo assim, vou pagar todas as minhas contas. Ou veio logo assim, vou tirar minha vida inteira de férias então. Percebe que na realidade você tá se auto-sabotando?
você tá colocando num ponto onde você não tá olhando para sua potencialidade. O que isso tem a ver com autossabotagem? A autossabotagem, ela acontece no momento em que a gente tá a ponto de pular como se fosse um rio, caindo aquela cascata linda da cachoeira, e você chega bem assim na base e você tem uma vontade de pular naquela água linda, cristalina, mas você não pula. Você sabe que você tem potencial, mas a mente ela te trava falando que você não consegue, falando que você nunca vai dar certo na vida, nunca vai conseguir pular ali porque vai morrer. E você sabe no fundo, ali no seu coração, bem no seu interior, que na realidade você não vai morrer. Você vai simplesmente desfrutar de um momento, de uma coisa, de uma vivência que você nunca experimentou na sua vida. Autossabotagem, na realidade, ele é um medo que existe ali, e o medo, ele é uma ilusão para você não seguir em frente. Então, quando a gente fala assim, eu tenho medo de tal coisa, tenho medo de ser alguém na vida, tenho medo de alguma coisa grandiosa e tudo mais, na realidade é isso. Na realidade é você se sabotando para não ser quem de fato você é, para não fazer aquilo que de fato você sabe fazer. Quando a gente fala muito a frase não sei, o não sei, ele é uma invalidação. O próprio não sei já é uma sabotagem. Então, mesmo que seja sutil, mesmo que seja assim uma coisa bem do dia a dia, que você fala não sei, onde tá, sei lá, o garfo? Não sei. Começa a perceber quantas vezes você fala não sei na sua vida. Pode ser de coisas assim, bem banais, bem do dia a dia, como eu dei esse exemplo, né, de perguntar onde está o garfo, ou realmente perceber quantas vezes você pergunta ou fala para alguém sobre alguma coisa e a resposta é não sei. Por exemplo, o que você quer ser da vida? O que você quer da vida? Se vem a resposta não sei, então na realidade você está se invalidando. Você já está se sabotando há muito tempo. Você já está com esse mecanismo há muito tempo. A sua mente ela já está tão programada nisso que você não percebe. É mais sutil ainda do que você imagina. Então, a partir desse momento, você consegue entender o porquê que você não sai do lugar. E aí você olha para os outros, olha para ver, né? Tem até aquela frase que a grama do vizinho é mais verde. É por isso. Porque você está se invalidando, você está se sabotando o tempo todo. Ao invés de você olhar para você e falar eu consigo, eu sei que eu consigo, você começa a se invalidar por coisas bem pequenas. E isso é tão simples que você olha para aquilo e você fala assim, é impossível, não vai dar certo. Você olha achando que o mundo vai acabar, que vai ser a pior coisa do mundo se você conseguir aquilo que de fato você quer. E é por isso que vem a autossabotagem. Porque na realidade, você sabe a sua potencialidade. Na realidade, quando você se põe, quando você coloca disposição, entrega e energia na sua vontade, naquilo que de fato você acredita, naquilo que de fato é verdadeiro para você, no meio do caminho, assim, você pode ter a maior força de vontade, mas sempre tem que ficar atento, porque a autossabotagem ela é muito sutil e você não percebe. E por que você não percebe? Porque a sua mente, ela tá sempre colocando pensamentos para você ficar nessa questão toda e ficar nesse looping eterno. Então, por isso
isso que existem as ferramentas dentro de várias terapias, várias vertentes, né? Pra gente começar a sair dessa autossabotagem. Quando a gente fala dessa autossabotagem, a gente pode colocar dentro principalmente da carreira, mas também existe dentro de um relacionamento, e aí você começa a procrastinar. Você já sabe o que você quer terminar aquele relacionamento, por exemplo. Você já tem certeza absoluta que você não quer mais aquilo, mas você tá lá, empurrando com a barriga. Isso já é uma autossabotagem, porque você já percebeu que ele não serve pra você. A partir do momento que você tem a consciência de que as coisas não servem mais pra você, e você não limpa isso do seu campo, você não retira isso do seu campo, você começa a procrastinar. Então vai empurrando com a barriga, vai deixando pra lá, até o momento que você deixa que o outro tome uma atitude, e não você. Até o momento que você começa a deixar as coisas acontecerem e se larga ali. Ao invés de olhar e falar, putz, sim, eu tenho essa constância de o tempo todo estar na autossabotagem e não perceber. Às vezes a crise existencial, ela é apenas o momento em que você tenha consciência daquilo que você tem feito com você dentro desse assunto de sabotagem, dentro desse medo que existe, que na realidade ele não é um medo que deveria estar aí dentro. E esse é só um ponto de passagem. Tem alguns assuntos onde a gente até fala desse medo ser muito ilusório e ele não te protege de nada, tá? Mas aqui eu vou dizer de uma forma assim, entenda esse medo como apenas um momento para você avançar. Usa ele de uma forma que te puxa como estilingue, que ele vai trazer você para te dar assim, te levar para outro patamar, entende? Começa a usar o medo a seu favor, que na verdade esse medo, depois você vai perceber de fato que são só as emoções, é a euforia do novo, é o que tem ali de novo para você, é o presente que você tanto esperou e que você tanto pede, que você tanto fala, mas não consegue reconhecer. Então começa a analisar isso dentro do que você tem feito, para de fato você usar essas emoções todas, esses sentimentos que a gente não dá nome e acaba colocando tudo como medo, que é simplesmente para te dar um pequeno passo para trás, para te puxar e depois você alavancar e realmente ter aquilo que você deseja. É muito assustador quando você tem noção daquilo que você é na vida. É muito assustador de quando você tem noção do poder que existe dentro de você. Porque esse poder interno, ele é tão forte, ele é tão grande, que de fato, né, como eu acabo colocando dentro desse método que eu trouxe para várias formas de atendimento, por exemplo, que é realmente esse poder dessa deusa toda, é realmente esse Deus que existe dentro da gente, essa potência toda. É o momento em que você olha para isso e você descobre que é tão assim surreal o que você pode fazer na sua vida e na vida do outro, e que pode sim impactar o mundo inteiro, que aí você se trava. E aí nesse momento que você se trava, você acaba voltando e não faz nada. Às vezes por ter ouvido alguma coisa, às vezes porque lembrou de alguma coisa, ou simplesmente por essas coisinhas que ficaram aí na sua mente. Simplesmente por conta de uma fala de criança, uma fala do outro, uma fala de você, um pensamento que às vezes nem é seu. Então isso te torna uma pessoa travada e estagnada. E aí vira esse loop eterno. Esse é um
um pequeno pedaço de entendimento sobre o que de fato é uma sabotagem. É lógico que esse assunto ele é muito mais profundo, tem vários mecanismos e ferramentas que a gente pode trazer para entender melhor como que vai funcionar para você limpar essa autossabotagem. Estamos chegando no final do programa, infelizmente, mas não tem problema, porque semana que vem nós temos mais autoconhecimento, mais assuntos, divórcio energético, numerologia, baralho. Também a gente pode colocar mais coisas de sugestões. Manda pra gente nas nossas redes sociais e não esqueça que sempre vai ter os nossos programas no nosso canal do YouTube, Despertando Sua Deusa. Até a próxima!